Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro de Daniel, no capítulo 11. O versículo é o 32 apenas. Olha só o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que, em verdade, ele conhece o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Essa é a versão King James. Na Almeida Revista Atualizada, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Na Almeida Revista Corrigida fala: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Uau! O grande desafio para mim e para você é conhecer a Deus. O profeta Oséias, ele vai dizer que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O clamor de Deus é que nós venhamos a conhecê-lo. Conhecer a Deus. O desafio é esse. Não é só saber a respeito de Deus, mas é conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. Mas para conhecer o Senhor eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso desejar conhecer a Deus. Em toda e qualquer situação eu preciso conhecer a Deus e aquilo que Ele está falando e fazendo comigo. Mas a grande mentira de Satanás nesses últimos dias é fazer com que as pessoas se tornem independentes. As pessoas não necessitam mais de estar no convívio, por exemplo, da igreja. Olha uma mentira que Satanás fala muitas vezes no coração de muitas pessoas, que talvez você conheça alguém. Eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. Essa é uma grande mentira, um grande engano. Quanto mais longe a brasa vai ficando do braseiro, mais ela vai se esfriando. Mais ela vai se afastando da presença de Deus e do convívio da igreja. A igreja, por mais que ela tenha defeito, por mais que ela tenha problema, por mais que ela tenha dificuldade, ela é o corpo de Cristo. E o Senhor nos chamou para nós andarmos em unidade. O Senhor nos chamou para nós congregarmos. O congregar faz parte de um trabalhar de Deus na nossa vida. Quando eu me relaciono com pessoas, eu sou tratado, eu sou curado e também eu sou usado para abençoar essas mesmas pessoas. Muitas vezes as pessoas não acreditam nesse agir de Deus no meio da congregação. E por uma decepção, ou por uma frustração, ou por um confronto, seja qual for a situação, elas se afastam de Deus. Elas se afastam, da igreja. E se afastando da igreja, elas vão se esfriando e automaticamente se afastando de Deus. Mas se você perguntar para elas, elas dizem: não, eu não me afastei de Deus, eu tenho a Deus. Eu falo com Deus. Mas a presença de Deus, muitas vezes ela não é real na sua vida. Na igreja, você tem a oportunidade de buscar a Deus com o corpo. Você tem a oportunidade de adorar a Deus com todo o corpo de Cristo. Você aprende a respeito da palavra, coisas que talvez ainda não tinha despertado no seu coração. Você é confrontado por essa mesma palavra. Você é curado. Você é liberto de áreas que precisam ser libertas. E na igreja, você é levado a buscar a presença de Deus. Tudo que o diabo quer, querido, tudo que Satanás quer, é te afastar. É te afastar da presença de Deus. É afastar as pessoas da presença de Deus. É por isso que esse versículo diz: olha, com mentiras
e com lisonja, fala do homem vil, com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Daniel está falando aqui a respeito do rei do norte, que ele vai retornar das suas terras com grandes riquezas, mas com seu coração rebelde à santa aliança com Deus. E Daniel vai dizer lá no versículo 28 do mesmo capítulo, ele fala: e ele tentará acabar com a religião do povo de Israel. E depois ele vai voltar para a sua nação. O propósito é só corromper o coração daqueles que estavam buscando a Deus. O propósito é corromper o coração. O propósito do inimigo de te ferir dentro da igreja, de te ofender muitas vezes dentro da igreja com alguma situação, é só corromper o teu coração, é te esfriar na fé. A Bíblia está dizendo que aquele que abandona a aliança que ele tem com Deus, no meio da congregação, ou a aliança que ele tem com o Senhor, essa pessoa ela vai se corromper. Ela vai se corromper. O coração dela vai se corromper. Mas o povo que conhece a Deus, esse é o nosso desafio. Essa tem que ser a nossa busca. Mas o povo que conhece a Deus se tornará um povo firme. Ele está firmado na rocha. Ele tem fundamento. Ele está alicerçado na palavra de Deus. O povo que conhece a Deus, ele não só ouve a respeito de Deus, mas ele decide conhecer a Deus. É um povo firme. O povo que conhece a Deus é um povo forte. Ele pode passar pela luta, ele pode passar pela tempestade, mas ele não vai enfraquecer a sua fé. Ele vai se alegrar no Senhor, porque ele entende que a alegria do Senhor é a sua força. Daniel sabia disso. Daniel estava numa terra estranha, Daniel estava exilado, preso juntamente com o seu povo, mas ele decidiu não se corromper o seu coração. Ele decidiu não comer do manjar do rei. Ele decidiu ficar posicionado em Deus, e Deus o fortaleceu. Daniel tinha experiências com o Senhor, e é por isso que ele está declarando isso. Um povo que conhece a Deus, o povo que conhece a Deus, esse povo, ele resistirá com firmeza e com coragem. Ele não vai se corromper diante das circunstâncias. Um povo que conhece a Deus é um povo corajoso. Ele não vai temer no tempo adverso, mas ele vai permanecer crendo que o seu Redentor vive e que por fim se levantará em seu favor. Eu gosto também dessa versão da Almeida Corrigida, que diz que o povo que conhece a Deus, ele se esforçará e fará proezas. Uau! O salmista no Salmo 108, no versículo 13, fala: em Deus nós faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Os nossos inimigos já estão debaixo dos nossos pés. Nós teremos autoridades para pisar, autoridade para pisar em todo inimigo que se levanta contra nós. Em Deus nós faremos proezas. Em Deus, querido, preste muita atenção. Em Deus você fará proeza. Sem uma vida com Deus, o Senhor está dizendo nessa manhã, você não vai fazer proeza. Mas o povo que conhece a Deus, o povo que tem um relacionamento íntimo com Deus, um povo que não quebra a aliança que ele fez com Deus, é um povo que fará proeza. Uau! Eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração nessa manhã. Não quebre a aliança com o Senhor. Talvez você esteja afastado, longe do convívio. Volte. Talvez você não tenha congregado como você congregava antes. Você está desanimado no teu coração. Seja levantado com essa palavra. Volte
Volte a congregar, volte a estar na casa de Deus. Seja alimentado por essa palavra. Decida conhecer a Deus. Decida conhecer o Senhor. Não permita que seu coração seja corrompido pelas lisonjas, pelas mentiras e do engano que muitas vezes Satanás ele lança sobre a vida do cristão. Mas conheça a Deus, prossiga em conhecer o Senhor, e em Deus eu e você faremos proezas. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.